Fala traders, beleza? Meu nome é Wallace, para quem não me conhece. Hoje trago para vocês, dia 10 de fevereiro, mais um estudo do índice. Depois a gente vai estar analisando o dólar. Antes da gente iniciar essa análise, já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal e também ative as notificações. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e vai levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, se você gosta dessas análises, acha que tem algum conteúdo relevante, compartilhe também com os seus amigos, beleza? Então, vamos lá para o índice. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, por enquanto no gráfico de 10 minutos. Para participar dos movimentos é muito importante que vocês tenham um contexto do que o preço está executando, tá? Sem um contexto do que o preço está executando, você muito possivelmente vai diminuir o seu nível de acerto. Então, se você ficar toda hora com o gráfico aqui aproximado, tudo bem, você está entendendo que o preço está em topos e fundos descendentes, né? O preço já estava em topos e fundos descendentes no dia anterior, mas é importante você analisar todo o contexto num gráfico maior, porque os outros traders também estão participando. Então, por exemplo, aqui no gráfico de 60 minutos, a gente tem uma tendência mais definida de topos e fundos descendentes. Olha só, topos e fundos descendentes. Então, a média móvel também é de 200 períodos, que é amplamente utilizada no mercado, nos 60 minutos, ela está inclinada para baixo, o que quer dizer que estamos numa tendência macro. O que seria uma tendência macro? Uma tendência vista mais de longe, uma tendência maior. Estamos numa tendência macro de queda, portanto vamos executar movimentos de queda. No pregão anterior, eu tinha comentado na análise anterior que a gente formou um ombro cabeça a ombro, e muito possivelmente mais difícil de ir no 100%. Ele sequer rompeu o ponto de resistência, a linha de pescoço. Então tínhamos aqui alguns traders, que a gente pode chamar dos traders amadores, né, que não sabem, estão entrando agora no mercado, estão aprendendo alguns padrões gráficos e veem isso daqui e querem buscar por compras, porque eles estão programados para buscar essas compras segundo alguns cursos que eles compram e segundo livros que eles veem, sem antes olhar o contexto. E aí o preço faz o que? Joga essa expectativa que ele ia jogar para cima, joga aqui para baixo. Então, quando a gente analisa o contexto do gráfico maior, a gente tem uma maior assertividade nas nossas operações. Então, por exemplo, o preço abriu aqui hoje, na resistência. Esse contexto aqui que teve de abertura na resistência, a gente poderia imaginar que seria um dia de tendência desde a abertura, como o Brooks fala, que seria executar uma tendência de topos e fundos descendentes, neste caso, desde o ponto de abertura, e o preço não romperia esse ponto aqui da abertura, porque ele já abriu na resistência, que foi tocada por muitas vezes. A gente observa desde esse patamar, que já foi tocada várias e várias vezes. Então aqui jamais a gente deve buscar por operações de compra, tá? O preço ele abriu nesse ponto, a gente já tinha um canal de baixa, poderia ter a expectativa de buscar, poderia ter traçado dessa forma, a expectativa de buscar esses fundos aqui, porém ele não foi, ele parou nessa região aqui, ó, parou nessa região de fundo, tá? Por que ele parou nessa região de fundo? Se a gente for observar que região que é essa aqui no passado, ó, uma região importante, onde ele já executou um comportamento lateral, tá? Então é muito importante também a gente estar de olho aonde o preço está querendo penetrar, que região que ele está querendo executar. Aqui a gente tem um gap, né? Gaps são regiões de suporte e resistência. Então nesse patamar aqui poderíamos ter buscado uma operação de venda, porque a gente abriu já na linha de tendência, o preço está tentando fazer um rompimento, só que está executando topos e fundos descendentes. A média móvel aqui no 10 minutos, a de 200 períodos, dos últimos 200 candles, está servindo como resistência, junto com a linha de tendência. Quando isso acontece, a linha de tendência e a média móvel, isso tem um dobro de força, porque vamos ter todos os players que estão se posicionando na média móvel de 200, todos os players que estão posicionando ordens na linha de tendência. Isso vai dobrar a força e vai fazer com que o mercado consiga atingir um alvo desejado, por exemplo, fundo mínima do dia anterior, que era muito relevante, muito importante. Normalmente, quando o mercado tenta violar uma mínima de um dia anterior ou uma máxima, existe uma rejeição ou uma aprovação do mercado. Quando ele tenta violar, não consegue,
Tenta novamente, não consegue. Tenta novamente, não consegue, desista. O mercado tentou por 3 vezes violar a mínima ou a máxima do dia anterior e não conseguiu. O mercado está rejeitando perder aquele patamar de preço. Um ponto interessante para entrar nessa operação aqui hoje, visto que você está no melhor preço, que é a linha de tendência para os vendedores, executamos um primeiro movimento de queda, um movimento de alta. Esse candle aqui, ó, ele foi um candle que eu fiz uma operação, tá? Eu vi esse candle, essa rejeição de fazer um micro pivô, deixou um amplo pavio indicando pressão vendedora na abertura do dia. Então, perdendo a mínima dele, me gerou operação de venda. Meu stop estaria acima dessa região de abertura, tá? Nem coloquei acima da média, coloquei um pouquinho acima da região de abertura do dia. E reparem que o preço ele veio, fez uma nova tentativa, não rompeu a máxima desse candle branco, que teve melhor fechamento do que os demais, e aí o mercado ele entra em pânico. Os compradores começam a estopar e os vendedores começam a vender. Para não deixar dúvidas de qual alvo você vai participar, sempre pegue o último pivô de queda. O que seria um pivô? Um movimento de expansão, um movimento de contração, e o mercado confirma com essa barra preta de que fechamos abaixo aqui com decisão do mercado, isso é muito importante, de que vamos executar o alvo. Qual seria o alvo? Pega a ferramenta de Fibonacci, é muito simples. Dessa máxima, coloca o ponto 618 e vem no 100%, tá? Aqui corresponde mais ou menos um meio desse canal. Esse alvo aqui, para mim, ele era muito curto. Eu queria visitar essa região aqui de mínima. Eu tinha um alvo de confluência de ondas de Elliott. Tá? A minha onda de Elliott que eu tinha marcado como uma onda 3 seria aqui, ó. Uma onda 3 aqui. E aí, essa onda que executamos aqui, eu considerei como uma onda 4, tá? Porque estamos dentro de um padrão corretivo e esses padrões corretivos eles não têm uma amplitude muito grande de impulso. E aí eu considerei essa puxada como uma onda 4 e a partir desse ponto aqui, ó, uma onda 5 poderia vir e aí executar pelo menos 61,8 da perna de baixa da onda 3. Para quem conhece Elliott sabe que a onda 5 gosta de executar isso. Tá? Então, a partir desse ponto aqui, ou da média de toques dessa resistência, a gente executa na região de 61,8. E foi exatamente nesse patamar aqui, na mínima do dia, que eu resolvi colocar minha ordem de saída, que era confluência também com o pivô que executamos de queda. Olha só, dessa mínima, colocando o ponto 50 e depois colocando o ponto 38, o 100% é aqui, seria a região de realização. Já rompeu a mínima do dia, aqui era a região para saída. Tá? O terceiro alvo do Fibo, desse Fibonacci aqui, de expansão do pivô, ele é um pouco mais complicado de pegar, porque ele é um alvo bem mais amplo. Portanto, o pitch aí por sair no alvo de 50%, que seria a forma clássica de traçar esse Fibonacci. Tá? Pega a projeção de Fibonacci, dá na mesma de fazer dessa forma, coloca até essa mínima e solta. Tá? E aí vem até o ponto de 100%. Para operar no mercado não precisa de muitas coisas, de muitas técnicas. Tá? Defina uma técnica clara na sua cabeça, espere a confirmação do preço, veja se o risco compensa o retorno. Eu tinha isso daqui de risco e o meu retorno era muito maior. Como eu queria sair nessa região, eu tinha um alvo para 1, um alvo para 2, um alvo para 3 vezes o meu risco. Tá? Então era uma operação de 3 para 1, é o que todo mundo busca no mercado, tá? Daí para cima, pelo menos de 2 para 1, beleza? Bom, o mercado ele tenta formular um pivô de alta aqui, até aciona um setup famoso, que seria o Joy de Napoli. Fez um movimento que corta a média deslocada de 3 períodos. Essa daqui, aritmética deslocada de 3 períodos. Fez um movimento que corta ela para baixo, que seria um fundo mais alto. Lembrem-se, o mercado tem que vir de topos e fundos descendentes, nesse caso. Fez um movimento que cortou a média, fez um movimento que corta ela para baixo, porém não perde o fundo que gerou esse movimento que cortou ela para cima. E aqui
temos um ponto de entrada nessa barra que faz o fechamento acima dela, mas o mercado não ganhou força para ir. Tá? Basicamente, esse setup seria onda 1, onda 2 e onda 3 de Elliott, confirmando. O que faltou nessa operação foi volume financeiro. Tá? A onda 3 ela tem que entrar volume financeiro para acreditar. Então, a gente observando o volume financeiro, não existiu, ele era inexistente, olha, muito abaixo da média móvel de 20 períodos, muito abaixo das demais barras, o que poderia indicar um momento de lateralização. A lateralização ela é confirmada quando chegamos nesse ponto aqui, ó, porque deixamos topos iguais, já tínhamos deixado um aqui e um terceiro aqui como confirmação, e depois fundos iguais, é uma lateralização. É mais comum o preço vir de uma tendência e deixar uma lateralização do que ele reverter um movimento em alta, beleza? Bom, tomei um stop aqui porque eu fiz a entrada exatamente aqui. Não considerei esse volume financeiro, pensei pelo horário e tal, não quis considerar. E quando ele fechou esse candle aqui, fechou esse candle aqui, fechou esse candle aqui, fechou esse candle aqui, eu fui estopado, tá? Eu não saí antes da hora, deixei o stop vindo porque eu já estava com certo gain no dia. Meu stop estava aqui, o mercado veio, me estopou, só veio para me estopar, depois executou um pequeno movimento de alta, mas também não teria ido no alvo. Qual que era o alvo dessa operação se tivesse dado certo, tá? Essa expansão, volto aqui dentro, onda 3 de Elliott, ela tem a premissa de ir até o ponto de 161,8. Tem um grande amigo aí que me acompanha, o Henrique. Henrique fala para mim analisar os movimentos dos 5 minutos. Tá? Então, basicamente, os 5 minutos eu teria feito uma operação um pouco mais agressiva, talvez nessa barra aqui, tá? Porque é uma barra maior, talvez tenha um stop um pouco maior. Não sei se estou vendo certo, porque eu estou aqui no gráfico de 5 minutos. Confesso que faz muito tempo que não opero no gráfico de 5 minutos, mas era uma entrada nessa região, mais especificamente após essa rejeição de rompimento, junto também com a média, olha que interessante, de 200 e a linha de tendência. Então aqui sim seria uma entrada interessante, tá? Com stop acima da região de abertura. Não foi estopado com esse movimento, essa barra aqui ela até assusta, entrou um volume, porém quando ela é frustrada, como ela entrou volume, a gente entende que temos uma grande quantidade de contratos nessa barra aqui envolvidos. Quando perdemos a mínima dela, vamos acionar alguns stops, tá? Vamos acionar alguns stops, a mínima dela aciona alguns stops. O volume entra da mesma forma. Mais stops ainda vão ser acionados quando perdemos essa mínima aqui, porque é um stop melhor do que o stop dessa barra. Então a gente percebe que quando essa barra aqui perde o fundo, entra mais volume, tá? Entra mais volume. E aí, como viemos de um movimento bem esticado, o amplo volume do dia, o maior volume do dia foi um volume de exaustão, tá? De movimento. Viemos já de 1, 2, 3, 4 e 5 de Elliott. Para quem conhece Elliott, conta as ondas, pode esperar um movimento de exaustão, acabou o movimento. Significa que você vai comprar? Não, é contra a tendência. Eu fiz isso, tá? Eu fiz isso hoje, depois daquele setup acionado do George Napier, aguardando um movimento de retorno para essa região aqui, o que não aconteceu. Mas eu consegui sair com lucro depois de pegar uma operação um pouco mais ampla. Beleza? Então foi isso no índice hoje. A gente percebe lá no índice gráfico diário, né? Deixa eu nomear as ondas aqui, deixa eu apagar. Começamos a querer cair novamente, conforme a gente havia dito. Vamos ver se esse movimento foi um movimento corretivo lá no micro do preço, ou se vai continuar, né? Na verdade, se for corretivo, a gente vai continuar fazendo proporções disso daqui, podendo parar, por exemplo, no ponto de 61,8, ou se a gente vai conseguir ter força para isso daqui se tornar uma onda 1, e a partir de algum momento a gente executa uma onda 3 para quebrar o que já formulou aqui uma linha de tendência de baixa, beleza? O dólar
Dólar hoje não teve muito a se fazer, porque ele está cada vez mais comprimindo. A gente percebe lá no gráfico maior que estamos dentro de um triângulo muito maior. O que Elliott chama de triângulo de 9 ondas. O que é um triângulo de 9 ondas? Um triângulo comum ele executa 5 ondas, um A, B, C, D e um E, para depois realizar algum rompimento para um dos lados. Tá? Um triângulo de 9 ondas ele executa 9 ondas. Então, uma das ondas, mais frequentemente a onda C ou a onda E, ela executa mais um triângulozinho menor aqui dentro, tá? Em fractal de um triângulo maior, para depois executar um movimento de expansão. Então, quando você enxerga um contexto muito maior, eu particularmente não opero quando o preço já está dentro de uma consolidação bem definida, tá? Vão ter movimentos bem erráticos. Quando ele faz um rompimento, aí a gente decide operar, por exemplo, no retorno do preço. Estou aqui num gráfico de 60, eu vou procurar por algum padrão lá no 10 minutos que me antecipe esse rompimento no pullback, e aí eu vou participar de um movimento de tendência. Para que eu vou querer participar de movimentos de consolidação se eu posso participar de movimentos de tendência? Já o índice, como eu conheço ele muito bem, eu me arrisco um pouco mais e aí eu opero movimentos até mesmo de consolidação. Tá? Não esses daqui de consolidação, eu já fico de fora, já tomei um stop, não quero mais saber, mas movimentos assim de tendência, como ele está dentro de uma correção, eu já me arrisco um pouco mais. Porque no dólar eu aguardo, então 10 minutos a gente vai estar analisando. Formou até uma figura interessante aqui, um cup and handle, mas normalmente cup and handle é uma figura de continuação, tá? Não uma figura de reversão, mas a amplitude desse cup and handle seria essa proporção aqui, até esse patamar, tá? Até esse patamar aqui, ó. Essa amplitude do cup and handle. Vamos ver se amanhã se confirma. Se frustrar também, quando perdemos essa região, a quantidade que jogamos isso daqui para cima, ela é ejetada para baixo da mesma forma. Conceito de suporte e resistência. Deixa eu ver onde foi a abertura do dólar hoje. Acho que foi essa barra aqui. Foi essa barra aqui ampla. É uma barra ampla que mostra força compradora. Mas a gente tem que estar de olho novamente no contexto. Olha, topo, topo, topo. Tentativa de fazer rompimento de fundo, não conseguiu. Paramos nessa região. Topo e topo. Temos aqui uma linha de tendência. Então, uma linha de tendência, podendo até conectar aqui no gráfico maior, que seria mais interessante para a gente analisar esses fechamentos. Então, quando a gente vê uma barra aqui no 10 minutos, próxima à região de resistência, a gente não faz nada. Ou a gente espera um rompimento efetivo com volume financeiro, um teste aqui por cima, um teste por cima da região de topo anterior, aqui por exemplo, para tentar pegar esse movimento aqui de continuação, ou a gente fica de fora, tá? Como ele bateu aqui na resistência, forma para a gente um micro pivô, ó, percebam, movimento de expansão, movimento de contração, começa a cair de novo, deixa um inside bar, seria um stop bem barato para visitar a região de suporte, ou a abertura dessa barra aqui, que seria a abertura do dia, tá? É onde eu colocaria o meu alvo, mas aí ele demorou bastante para ir, mas ele acabou indo. Então você teria uma operação de um risco retorno muito baixo, junto com uma linha de tendência, um risco muito baixo, né, para um retorno muito alto, e uma operação de 30 pontos até a abertura do dia. Entendendo todo o contexto, seria uma operação interessante, tá? A partir daqui, ficaria atento a essa região, tá? E buscaria por vendas só se ele sentisse esse patamar. Começa a deixar mínimas mais altas, mas não temos um movimento tão efetivo. Estamos deixando barras sobrepostas, barras que estão lado a lado uma outra, tá? Então temos uma barra de baixa e uma barra de alta, uma barra de baixa e uma barra de alta. Nesse ponto, nada a se fazer, tá? Aí sim, depois que realizou um movimento de expansão, um A, um B, que estopa uma galera que tenta comprar um movimento de B, porém essa barra não teve rompimento de máxima, isso é muito importante. Posicionar as ordens, rompimento de máxima, não rompeu, um A, um B e um C, aqui essa barra indica talvez uma continuação, tá? Então, uma operação plausível hoje no dólar, que eu teria participado, não participei dessa operação, tá? Só estou analisando aqui para vocês.
E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu dar uma olhada aqui no dólar diário. O dólar diário também não tá com uma... Ó, ele tá formou aqui um movimento de onda A, que eu acredito que seria uma onda A para cima. Um movimento de onda A, B, C, D e E. Talvez esteja chegando próximo ao final desse triângulo, espelhando esse movimento aqui. Olha a região que o dólar tá. Então estamos dentro de um caixote, fazendo um espelhamento. Espelhamos esse movimento aqui, que indica talvez uma continuação para tentar retornar para esse ponto, tá? E não que de fato isso vai acontecer, mas essa é a melhor previsibilidade para o dólar, tá? Caso ele não romper esse patamar, não tem problema. O conceito de suporte e resistência nos leva a testar esse fundo aqui novamente, porque essa amplitude que ele executou aqui dentro, essa força que ele está reservando aqui dentro, pode vir para cá, tá? Principalmente se ele frustrar esse rompimento aqui. Se ele frustra esse rompimento aqui, aí ele vem para perder esse fundo aqui, tá? Ele executa a consolidação de novo e muito provavelmente ele vem para perder essa região. Mas eu acredito num cenário um pouco mais altista para o dólar, tá? A gente percebe que o ombro esquerdo e o ombro direito foram triângulos. Talvez se a gente rompe esse patamar, a gente executa essa amplitude para cima novamente. Beleza? Então essa é a minha análise que eu quero deixar com vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar um gostei nesse vídeo e compartilhar também, é muito importante levar esse conteúdo de qualidade para outras pessoas, beleza? Então um grande abraço a todos e até a próxima.